Olá a todos, meu nome é Paulo Ramos, sou enfermeiro e agora vamos falar um pouco sobre materiais de penso. Efetivamente, o material de penso é uma das nossas armas terapêuticas que temos na abordagem da pessoa com ferida de cicatrização complexa. É uma área que tem interessado cada vez mais aos profissionais de saúde pela dinâmica que a indústria vem implementando com novas tecnologias, novo tipo de materiais cada vez mais inteligentes na interação com o leito de ferida, capaz de gerir a exudação de uma forma mais inteligente, mantendo o leito de ferida com a umidade que é necessária para que o processo de cicatrização se dê como esperado. Tudo isto veio nos brindar com inúmeras opções, mas também tem o lado, o reverso da medalha, como se costuma dizer, que é, muitas vezes também nos confunde um pouco do que é que será indicado ou não indicado. E para quem põe a questão, realmente a diversidade de material que temos, eu com um simples argumento talvez consiga, digamos, converter os menos crédulos ou menos crentes nesta situação, que é assim: nós temos um problema grave de saúde que é a ferida crónica ou a ferida de cicatrização complexa. E com um problema crónico de saúde tem que se ter uma abordagem multifatorial. E cada pessoa é uma pessoa, cada pele tem as suas características. E, portanto, nós nunca podemos esperar, por exemplo, que um material standard dê para todas as pessoas. Agora, vamos só focar num dos aspectos que muitas vezes é mais crítico na gestão ou no tratamento local da ferida de cicatrização complexa, que é a gestão do exudado. Eu tenho aqui à frente 5 tipos de materiais de penso, 5 exemplos, são bons, são maus, isso não existe bom e mau, existe adequado ou inadequado à situação clínica que eu quero tratar. Tenho um alginato, uma hidrofibra, um penso de acrilato com um interface, tenho uma espuma sem rebordo simples com uma membrana de contacto siliconada e tenho uma espuma com rebordo multicamada impregnada, neste caso, com prata. Vamos fazer apenas aqui algumas simulações práticas, por exemplo, da maneira como este diferente tipo de material pode interagir com o exudado da ferida. Para tal, vamos nos socorrer aqui de um simulado de exudado, de forma a percebermos um pouco melhor como é que interage. Em todos eles eu vou colocar uma quantidade de líquido, por exemplo, aqui no alginato. E logo aqui no alginato eu posso ver uma característica, é que além do exudado, imaginem que isto é a nossa ferida, o exudado vai no sentido horizontal. Ou seja, uma das características deste material de penso é que absorbe tanto na vertical como na horizontal, e o que nos pode colocar um problema, que é o exudado ao ir para a área periférica à lesão pode macerar. E, portanto, neste caso, uma indicação que nós sempre damos é que recortar o material à largura da ferida, de forma a que ele não fique para além dos bordos. Outra característica que podemos ver é que ele é um penso, como já primário, ou seja, é só para colocar no leito de ferida, necessita sempre de uma cobertura, mas, como podem ver, o exudado está aqui no seu interior, ou seja, ao ser comprimido não volta para o leito de ferida, ou não volta em grande quantidade, e ele retém, e desta forma, tendo o cálcio também na sua constituição, permuta o cálcio para o leito de ferida. É um material muito usado em feridas moderadamente ou altamente exudativas. Passamos agora para o nosso exemplo de hidrofibra. A hidrofibra tem uma característica que absorve na vertical. Estas pequenas, situações que acontecem aqui foi por o dispositivo não estar completamente selado e tem aqui uns pequenos canais, que é do texturado, do têxtil que tem no seu interior, e portanto acabou por acontecer isso. Mas ela absorve completamente na vertical, o que é excelente quando temos uma ferida rasa e a pomos ao estender ao longo da ferida, ela absorverá neste sentido e bloqueará o exudado neste sentido. O problema é que, se o exudado for demasiado, como podemos ver aqui, acabando as propriedades ou a quantidade de hidrofibra que tem na vertical, ele ficará acumulado no leito de ferida.
Se eu tirar aqui, vemos que ela não teve a capacidade necessária para absorver a quantidade de exudado que eu dei. Outra coisa que podem ver é que ela parece que está a encolher. Estão a ver aqui esta zona, parece que ela está, digamos, a contrair. Ora, isso é devido a uma propriedade que ela tem e que nos indica que quando eu, por exemplo, coloco no interior numa ferida com uma tunelização, eu não a posso colocar completamente no interior, tenho que deixar sempre uma ponta por fora da ferida ou algum material no exterior da ferida, porque ao encolher ela pode entrar completamente no interior da ferida. Podem ver aqui, ela gelifica, faz uma espécie de gel, o que é uma propriedade excelente porque mantém a umidade necessária para também potenciar o desbridamento autolítico. É uma opção terapêutica bastante útil e que é talvez das mais usadas para a gestão do exudado. Hidrofibras com absorção vertical. Quer a hidrofibra, quer o alginato são pensos primários, unicamente pensos primários, ou seja, eu tenho que ter sempre uma cobertura de seguida a algum penso secundário, tá bom? De seguida temos aqui um exemplo de acrilato e vamos ver como é que o acrilato se comporta, por exemplo, na absorção do exudado. Aqui eu vou colocar uma maior quantidade porque este material de penso tem uma capacidade super absorvente do exudado. Podem ver que ele é bastante rápido na absorção. Este acrilato ainda tem propriedades bacteriostáticas, porque tem uma membrana de contacto de ácidos gordos esterificados, que aprisionam por características hidrofóbicas as bactérias no seu interior. Eu vou utilizar um pouco mais. E como podem ver, ele continua a absorver com bastante eficiência o exudado que eu vou colocando. Obviamente isto é uma situação simulada, nas feridas não há este jorrar de exudado logo para o interior do penso. Uma característica que nós temos logo é assim, se passarem aqui a mão e podem acreditar, não está molhada, a minha mão não está qualquer tipo de resíduo, como podem ver, ou seja, ele absorve e retém com muita eficiência o exudado. Outra coisa que dá para denotar, ele automaticamente aparece aqui uma mancha do outro lado, é que ao comprimir este material, ele efetivamente não fica molhada, como podem ver, não volta a dar nenhum tipo de exudação à ferida. E agora vou-me socorrer aqui de uma tesoura para verem como é que este penso fica, por exemplo, no seu interior. Como podem ver, forma-se umas esferas, que é o acrilato depois de absorver a exudação, de forma a que toda a exudação fica aqui no interior retida. E ele absorve e retém, e absorve também na horizontal, a mancha vai-se alargando, como podem ver, e se eu continuasse a impregnar até ele estar completamente saturado, esta mancha atingir o rebordo do penso, e ele continuaria, a ter capacidade de absorção. No entanto, aqui para a situação simulada apenas fizemos com cerca de 16 ml de exudação. E podem ver, está aqui tudo retido e desta forma fica seco. Uma grande desvantagem deste material, ou não é uma grande, será uma desvantagem, é que realmente eu não o posso recortar nem conformar à minha ferida. Eu tenho que usá-lo tal como ele está. Enquanto, por exemplo, uma hidrofibra ou um alginato, eu posso recortá-lo ao tamanho que pretendo. Este material de penso específico pode funcionar e deve funcionar como penso primário e secundário. Ou seja, eu tenho a ferida e coloco e depois fixo com ligadura ou adesivo. Não devemos colocar, como este material específico tem esta interface de ácidos gordos esterificados, não devo colocar mais nada no meu leito de ferida a não ser isto, que é para ele ter a capacidade de absorção das bactérias por as suas características hidrofóbicas. No entanto, há acrilatos sem esta membrana, há acrilatos secos, como é o caso, e que depois com o exudado se transforma, e há acrilatos impregnados em soluções que nos potenciam e que nos ajudam no desbridamento autolítico. De qualquer forma, é uma opção terapêutica para feridas altamente exudativas com bastante eficiência. De seguida temos aqui uma espuma, um poliuretano, com uma membrana de contacto de tecnologia siliconada e também uma película semipermeável exterior. Também podemos testar, colocar aqui um pouco de exudado.
Temos sempre que aguardar um pouco, porque obviamente que as feridas nunca fazem este tipo de impregnação tão rápida. As espumas, efetivamente, são também uma opção para feridas moderada ou altamente exudativas, têm uma excelente capacidade de absorção, podem ver que neste momento já absorveu a totalidade do exudado, e este penso, especificamente, não tem rebordo, pode funcionar como penso primário, ou seja, primário e secundário, eu colocar no meu leito de ferida para me absorver a exudação e ao mesmo tempo não preciso de mais nada, se a ferida for plana, ou pode ser como um penso secundário, apenas. Como podem ver, já absorveu, aparece aqui uma mancha no outro lado, quer dizer que absorveu. Agora podemos fazer um pequeno teste, ao carregar, vemos que realmente, pela quantidade de exudado que tem, não extravasa muito na horizontal, mas ao ser pressionado, obviamente que há sempre alguma quantidade de exudado que pode ir para as partes laterais da nossa ferida. As espumas têm sofrido bastante evolução nos últimos anos. Há espumas com diferentes gradientes de poro, com membranas de contacto de diferente tipo de materiais, de multicamada, simples. É realmente uma das tecnologias que tem evoluído bastante. Vemos que realmente, neste caso específico, depois de absorver também não umidifica demasiado, ao pressionar não é uma espuma que dê de imediato o exudado à ferida novamente. Podemos recortá-la para ver o seu interior e vemos aqui como é que ela funciona, ou seja, ela retém no seu interior da espuma aqui a exudação. É uma opção terapêutica também muito válida e muito usada, além de uma das grandes vantagens das espumas com estas membranas de contacto neste momento é serem extremamente confortáveis para a pessoa. Muitas vezes nós conseguimos retirar o penso e a pessoa não tem nenhum tipo de desconforto ou dor. No entanto, uma das digamos, situações que pode acontecer com estas espumas, com este tipo de membrana de contacto, é às vezes os poros serem demasiado pequenos, em que o exudado da ferida é demasiado viscoso, demasiado proteico e que não passe para o interior do material de penso. O que quer dizer com isto? Imaginemos uma ferida com fibrina úmida em que essa fibrina está a ser decomposta por um processo autolítico. Depois o exudado resultante dessa situação acaba por ser um exudado extremamente viscoso. O que acontece? Os poros desta membrana de contacto são muito finos e esse exudado não consegue entrar no interior da espuma e vai extravasando entre o material de penso e a pele da pessoa, criando uma reação da pele circundante bastante abrasivo, porque o líquido que o exudado da ferida é extremamente rico em enzimas. Mais uma dica, quando retiramos o material de penso, há que olhar para o material de penso. Perguntar à pessoa como é que se sentiu e ver que informação é que o material de penso nos traz. Primeiro, a pessoa senta-se na marquesa ou eu chego à casa da pessoa, a primeira coisa é olhar para o material, como é que ele está por fora. E depois retirar e olhar e ver como é que ele está no seu interior. Obviamente a pele circundante também dá informação valiosa. Portanto, tudo isto são situações que eu tenho que saber interpretar e saber como é que informação é que eu consigo colher para otimizar o meu tratamento. Agora temos aqui uma espuma impregnada, neste caso com prata, composta de 5 camadas e também com rebordo adesivo, com uma tecnologia de adesivo siliconado, de forma a não magoar a pessoa. Como podemos, vamos colocar aqui uma quantidade de exudado, esperar que a espuma absorva. Obviamente que uma das situações também que temos de ter em atenção é questionar a indústria que nos disponibiliza este tipo de materiais, quais são as características, indicações e eventualmente alguma contraindicação que tenham, porque muitas vezes eu até posso ter um excelente material, mas por não terem atenção a algum pormenor na sua utilização, estar a obter um mau resultado por não ter a informação completa da sua utilização. Como já viram aqui, a nossa espuma já absorveu a quantidade de exudado.
absorveu também praticamente na vertical. Ao pressionar, praticamente não existe o retorno dessa exudação. Por fora já vemos aqui a quantidade de exudado que foi capaz de absorver. Não sei se é perceptível, mas ela expandiu um pouco. Digamos que ela era mais plana e agora está um pouco mais achatada. Peço desculpa, um pouco mais insuflada, se é que assim posso dizer. E vamos ver porque é que isso acontece. Vamos recortar aqui a nossa espuma e ver como é que ela está no interior. E a explicação encontra-se no seu interior. Como podem ver aqui, a espuma também tem uma camada, porque é composta de 5 camadas, tem aqui uma camada de acrilato, e como nós já vimos nos acrilatos, eles têm a capacidade de expandir quando absorvem o exudado e o retêm. Dessa forma, a espuma também expande ligeiramente. Como podem ver aqui. E depois tem esta membrana também exterior, que é de fraco coeficiente de fricção baixo, também é excelente, e muitas delas têm aquilo que nós dizemos membranas semipermeáveis, que permitem a evaporação do vapor d'água e o que lhes aumenta a capacidade de absorção de exudado e de retenção. Como puderam ver por esta muito breve explicação, e só nos cingimos a alguns materiais para a gestão do exudado, existe um conjunto de características deste tipo de material que nós temos que as conhecer para otimizarmos a sua utilização e dessa forma obtermos um melhor resultado com a sua utilização. Não há bom material de penso, não há mau material de penso. Há material de penso diferente que tem que ser utilizado para aquilo que foi, digamos que, idealizado, para essa forma otimizarmos o nosso tratamento.